Olá, muito bom dia. Está começando o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação. Muito obrigado pela sua audiência. A gente começa o jornalismo sempre com informações e fatos que vamos debater aqui, acontecimentos que aconteceram nessa última semana. E claro, você é o nosso convidado na página do YouTube em vídeo, na página do Grupo Séries de Comunicação, como também nas séries AM 1440, na Positiva FM 90.9 e claro no site gruposeries.net.br. Brasil, mundo, fatos da nossa região, acontecimentos aqui do nosso cotidiano, próximo da nossa realidade também. A gente vai conversar e debater aqui no programa Jornalismo em Pauta, 14 de setembro, chegando mais um domingo. Sou Felipe Keller, obrigado pela sua companhia. Aqui comigo está a Jéssica Gomes. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daiane, Sadia, Luísa, aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha também no nosso canal no YouTube. Estamos aí para mais um domingo de muito debate, muitas falas aqui na programação desta manhã de domingo. Bom dia, Daiane. Muito bom dia, Felipe, Jéssica, Sadia, Luísa, que está na técnica, todos os nossos ouvintes. Mais um domingo, uma semana de muitos eventos aqui também na região para a gente trazer as informações aqui nesta manhã. Bom dia, Antônio Sadi. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, para Jéssica, para Daiane, para Luísa, para os ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação. Cumprimento especial ao colega Odair, que não está aqui, mas hoje está de aniversário, né? Comemorando mais um ano de vida. Também a Cotrijal, que hoje completa aniversário, 68 anos. 68 anos. E também hoje é dia do enfermo e dia do treinador de futebol, Jéssica. Olha só! E hoje é aniversário do seu Enio Schroeder. Do seu Enio Schroeder também. Muitos aniversariantes hoje, né? Deveríamos ter um churrasco hoje, né? Acho que caberia um churrasco no contexto, né? Eu acho que logo após aqui partiu o churrasco, Vamos né? ter que descobrir de onde vai vir o cheiro do churrasco. Vamos nem tomar café aí. hoje. Mas enfim, parabéns para todo mundo aí. Obrigado também a Luísa Stil, que está na parte técnica operacional aqui nesta manhã de domingo. A gente sempre começa com algum fato internacional aqui no Jornalismo em Pauta. Um dos fatos que chamou a atenção nessa última semana foram os protestos no Nepal, um país asiático. Os protestos foram desencadeados pela decisão do governo na última semana de banir 26 plataformas das redes sociais, incluindo as tão conhecidas WhatsApp, Instagram e Facebook. O que chama a atenção é que as manifestações foram geradas e também em diferentes regiões daquele país por jovens da faixa etária conhecida como faixa Z ou idade Z, geração Z, nascidos a partir de 1995. Eu sou da geração A, por exemplo, Felipe. Primeira, uma das primeiras. Quando começou essa contagem aí, parece que foi em 68 que começou essa contagem aí. Por aí. Né? 68. Lá nos primórdios. Não comecei, tanto. A Né? primeira geração. As redes sociais são uma parte importante na vida do Nepal. O país tem uma das maiores taxas de uso per capita no sul da Ásia. O governo justificou a proibição como forma de enfrentar notícias falsas, discurso de ódio e fraudes online. É a mesma justificativa para a regularização das redes sociais aqui no Brasil. A intenção é a mesma, só que lá eles bloquearam de vez, só que houve consequências de protestos. Mas também a gente traz aqui quem são esses manifestantes, né? Mobilizado pelas redes sociais e liderado por jovens. Este protesto é diferente de qualquer outro já visto no país e também no próprio planeta, porque é uma geração que utiliza muito as redes sociais, vive nesse mundo e os manifestantes se identificaram como parte da geração Z e foram para as manifestações, em algumas manifestações até violenta e tudo mais. E se fosse aqui, seria denominado de golpe. Também tem esse aspecto aí. Até nessa última semana, 19 manifestantes tinham sido mortos em confrontos com a polícia. As mortes alimentaram a raiva e os distúrbios na última terça-feira, quando mais 3 mortes foram registradas. Esse número subiu para 30
nessa última quarta-feira e aí conseguindo, não conseguiram retornar às redes sociais ainda, mas essa é a primeira manifestação de violência, né, de uma geração jovem que nasceu no desenvolvimento das redes sociais. É uma geração que praticamente cresceu com o celular na mão, né? 95, né? Praticamente, quando tinham 10 anos ali, em 2005, o celular já estava mais presente na vida da sociedade e alguns anos depois já veio ali as primeiras redes sociais, as primeiras plataformas, enfim, como o antigo Twitter, o antigo Orkut, etc. E depois as outras que acabaram surgindo e popularizando. Mas é uma geração que está em torno de aplicativos e a mídia social como um todo. E foi para o protesto. Será que a geração brasileira, se ficasse sem rede social, também se manifestaria? Ou ficaria em silêncio? Porque se manifestar pela rede social não poderia, né? Teria que se reunir para fazer manifestação. Então, e quem é viciado em redes sociais não consegue se reunir com as pessoas, então é difícil saber também, né? Eu acho que vale a pena levar em consideração essa questão envolvendo os protestos no Nepal, que o Nepal é um país que tem uma democracia muito jovem, né? Eles são, até pouco tempo, não era um governo, então, democrata. Se eu não me engano, são 8 anos de democracia. Não tenho esse dado agora com certeza. Mas é uma democracia muito jovem. E também se tem uma diferença social entre os super ricos e os mais pobres muito grande. Uma taxa de desemprego muito grande e também uma faixa de extrema pobreza muito alta. E eu acho que essa questão das redes sociais, e por se estar em um país também com uma democracia mais frágil, acabou se tornando um estopim, né? Foi aquela gota d'água que acabou causando uma revolta e hoje não é só mais pelas redes sociais, né? São diversas coisas que acabam sendo reivindicadas no mesmo sistema pela forma como o país, enfim, vem se colocando. E aí, não sei se vocês lembram, em 2013 a gente teve diversos protestos aqui no Brasil também, que começou com o aumento das passagens de ônibus, chamadas as jornadas de junho, julho hoje, né? Em que foi uma situação que acabou trazendo várias outras questões e se juntou várias lutas. A gente teve casos de violência extrema naquela época também, teve o pessoal que levou as manifestações para um lado de extrema violência e não pacíficas, mas a gente percebe que, às vezes, uma situação acaba sendo o estopim para algo ainda maior. Naquela época ali teve os Black Blocs, né? Que acabaram quebrando tudo, né? Teve até um cinegrafista da Band que acabou morrendo, inclusive, num desses protestos ou manifestações violentas que tinha nas grandes cidades brasileiras, promovida pelos Black Blocs, mas era uma manifestação muito mais pela questão, uma revolta jovem sobre custo de passagem e tudo mais. E depois que veio a situação ali do impeachment da Dilma, né, que inverteu então, mas não... Acabou se acumulando questões em um mesmo... Foi ali 2013, 14, 15, 16, 17, 18 que teve muitas manifestações naquele período, né, aqui no país, né, manifestações que tinham, claro, grande proporção de jovens. No Nepal chama atenção também a violência contra os prédios públicos, né? Teve ataque a parlamentares e também a esses ataques a prédios que são de ordem pública, né, do governo. Não, invasões, né, com depredação e tudo mais, feridos e mortos. Presos. E o que chamou a atenção até nas imagens era a quantidade de helicópteros dos políticos ou vinculado principalmente ao governo de Nepal fugindo do país, né? O aeroporto cheio de helicóptero e os políticos chegando, ou os governantes chegando e fugindo para áreas consideradas mais distantes ou mais seguras das manifestações que aconteceram no Nepal devido ao bloqueio total das redes sociais no país. Nem sabia e a primeira-dama acabou morrendo queimada, né, dentro do castelo. Essa foi a notícia que também trouxe grande repercussão, né, no mundo como um todo, né, e acaba desvirtuando um pouco. Claro,
é claro que é o direito de protestar, mas também acabou vitimando uma pessoa, né? Foi quase como a Guerra da Bastilha, né, na França. Que a Maria Antonieta também acabou morrendo ali na Revolução Francesa. Ela foi na guilhotina. Antes do seu marido, né? E depois a Maria Antonieta na Revolução Francesa. Bem, esse é um fato que chamou bastante atenção essa semana com relação às redes sociais. E lá na França, só para complementar, né, foi por causa de comida, né? O povo estava querendo comida. Aliás, conta uma história, tem uma história muito interessante da Maria Antonieta, né? Ela era uma doidivana, assim, no castelo, ela preparava aqueles jantares, aqueles bailes, aquelas festas, e não conhecia a realidade do povo francês, né, que estava sofrendo, que não tinha comida. E certa feita, um dos ali imediatos dela, aqueles serviçais, aquela barulheira lá fora, o que está vendo lá fora? O povo está protestando, majestade. O povo quer pão. Eu disse para ela isso. Quer pão? Não tem pão? E por que não come pão de ló? Né? Quer dizer, ela quando faltava o pão, né, não se comia o pão de ló naturalmente, mas naquela hora, então, por uma situação, podia comer pão de ló. Veja a alienação completa da Maria Antonieta nessa questão. Muito bem, só atualizando, né, já são mais de 50 mortos, né, no Nepal essa semana. E assim, com relação a todos esses protestos, né, o Estado ele acaba reagindo às manifestações, acaba tendo confronto e aí acaba tendo essa quantidade de vítimas fatais lá no país asiático, no caso o Nepal. Vamos ver o que vai acontecer, mas chama a atenção do ponto de vista de que e também o país, os protestos têm como base, são manifestações também anticorrupção no país, etc. E controlar as redes sociais é uma forma de controlar a comunicação entre as pessoas, já que provavelmente os meios tradicionais do Nepal devem ter controle efetivo do próprio Estado ou do próprio governo, né? Então aí as redes sociais entram como plataformas de indivíduos levando informação de maneira independente, inclusive criticando o próprio Estado autoritário ou não que esteja, no caso, governando. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta. Faz tempo que falávamos muito de Israel e Ucrânia. Hoje achamos aqui uma pauta diferente de assuntos internacionais, mas tanto os conflitos no Oriente como na Europa ali ainda continuam. Essa semana a gente teve o julgamento dos réus da tentativa ou suposta tentativa da trama golpista, pelo qual teve aí a sentença dos réus, dos 7 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O único que não condenou dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou do juiz da Suprema Corte no Brasil, foi o ministro Luiz Fux. Ele condenou o Cid, que é militar do Exército, e também o Braga Neto. Nos demais, ele acabou absolvendo de qualquer tentativa ou suposta ou plano de golpe. Deu para entender na interpretação que na condenação dele, ele interpretou que tanto o Neto, como o Braga Neto, como o Cid, eles comentaram ou sinalaram essa possibilidade para o presidente Bolsonaro naquele período, pós-eleição presidencial. E aí eles sabiam de conversas de uma possível tentativa ou não tentativa, de acordo com a opinião de cada magistrado com relação às suas teses apresentadas para as condenações. O fato é que 27 anos e 3 meses é uma condenação pesada, né? Isso gera um impacto no contexto político para o próximo ano. E no caso, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, ele já é um homem de 70 anos, então provavelmente a defesa, depois dos embargos declaratórios no Supremo Tribunal Federal, não vai mudar a pena, mas vai tentar manter a prisão domiciliar
e retirar a prisão, a condenação em regime fechado, pela idade do presidente, pela idade do ex-presidente, para, digamos, ficar preso domiciliarmente com tornozeleira eletrônica e não ficar preso em regime fechado, né? O Bolsonaro que é aposentado, capitão do Exército aposentado. Eu não sei como é que ficaria a situação dos generais do Exército que foram condenados também, mas é uma situação que aí cabe cada defesa protelar ou no recurso, nos embargos declaratórios, infringentes ou declaratórios, tentar buscar uma condenação mais atênue, né? Condenados eles foram. O que as defesas vão tentar fazer a partir de agora é tentar fazer em regime domiciliar. Como o Collor foi condenado por corrupção em regime fechado ou semiaberto, não me lembro agora, mas ele cumpre uma pena por corrupção no estado do Alagoas em domicílio, né? Então é isso que talvez as defesas vão tentar fazer. Acredito que vão tentar fazer. No caso do ex-presidente tem o fator saúde, né? Porque várias e várias vezes ele precisou de maneira emergencial ir até o hospital, fazer procedimentos, etc. E aí, a pessoa se ficar em regime fechado, qual que é a celeridade da justiça em liberar o sistema para ele ser atendido no hospital, né? Tu já imaginou se acontece alguma coisa? Então, veja bem a situação. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal tem que analisar com atenção todos esses aspectos, principalmente, não pela questão da idade, porque se você cometer crimes ou for condenado e for condenado tendo mais de 70 anos, você pode cumprir sim em regime fechado. Mas eu falo muito pela questão da saúde física após o atentado ou a tentativa de assassinato que ele sofreu ali em 2018, por exemplo. Eu acho que vai ser estratégia da defesa frente a essa condenação de 27 anos e 3 meses. A defesa deve pedir agora, primeiro, já contestou inclusive a condenação. Depois vem essas questões de detalhes, aí como você referiu, Felipe, dada a situação de saúde do presidente. Um laudo médico haverá de ser elaborado e vai servir de argumento para essa ou aquela situação. É bem provável que, não conseguindo a diminuição de pena ainda, seja requisitado então o chamado a prisão domiciliar. Mas o que me chamou a atenção, Felipe, nesse episódio aí, foi a manifestação do ministro Fux. Foram 9 horas de voto, um dos maiores, se não o maior voto já propalado, já lido na nossa Suprema Corte do Brasil, e que algumas situações em que ele expôs ali a sua tese, me chamou a atenção o fato de dizer que o Supremo Tribunal Federal não era fórum ideal para julgar o caso do presidente e também dos demais envolvidos. Na concepção dele, na tese dele, seria a primeira instância, coisa que a gente acompanhou e viu. Foi no caso da Lava Jato, o Lula e outros integrantes do governo Lula 2, né? Que também foram... Começa-se sempre pela primeira instância. Foram julgados na primeira instância federal. O que se alegou justamente porque o Moraes, ele foi o réu, o acusador, o relator e tudo mais do processo. Não houve possibilidade de pleitear uma defesa numa outra instância. A instância máxima do Brasil estava sendo usada para acusar e condenar. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a celeridade da rapidez desse processo, né? Foi muito rápido. Ele é uma coisa assim que isso não é comum do ponto de vista do judiciário brasileiro. Às vezes demora 1 ano, demora 2 anos, demora 3 anos, demora 4 anos. E todo o processo... O próprio fato, Felipe, se tu me permites, o próprio fato do ataque ao presidente Bolsonaro, que até hoje não tem uma solução, que até hoje não tem um acusado formal, não tem uma condenação, o cara lá está preso, o tal de
Adélio Bispo. Adélio Bispo, né, que foi o principal acusado dessa tentativa de homicídio, não tem uma condenação, não tem um processo, não tem um empenho da Polícia Federal para se julgar esse caso. No entanto, né, a gente vê, sinceramente, tem alguma coisa podre no reino da Dinamarca. Uma coisa que me deixou um pouco assim irritado do ponto de vista vendo na televisão alguns cortes era assim a conversa quase que informal dos ministros, como se aquilo fosse uma mera informalidade de encerramento de expediente. Dá a voz ou a palavra ao colega, e aí o colega que deu a palavra falar alguma frase, seja rápido, aí ter risadas irônicas, ou respondendo ao colega de maneira irônica que votou o contrário, que foi o Fux, coisas nesse sentido, né? E também a manifestação final ali do Barroso, que também não entendi o porquê, porque ele não estava julgando, não ia proferir voto, também não entendi o porquê. Então ficou uma coisa assim desvirtuada da seriedade daquele momento, entende? Tentaram talvez trazer leveza, entre aspas, mas ficou muito irônico o julgamento do ponto de vista por ser algo tão sério. É que honestamente, né, Felipe, nada ali em nenhum momento nesse processo foi realmente levado a sério. Todas as manifestações em determinados momentos vinham com algumas piadas. O julgamento anterior tinha piadas envolvendo. Então, como disse nosso diretor-presidente em algumas oportunidades no Gotas de Conhecimento, a gente já sabia que o resultado seria esse e o teatro estava muito bem ensaiado. E todos esses atores envolvidos nesse processo aí são reconhecidamente pessoas que são inimigas dos que estavam sendo julgados por interesse próprio. Não é? O Dino, então, foi indicado pelo presidente Lula, o Vanin também, o Moraes, então, foi um inimigo latente, declarado do presidente Bolsonaro. A Carmen Lúcia se mostrou também da mesma forma como uma defensora do atual governo, com parceria, com algumas mazelas, inclusive. O Gonê, que foi indicado pelo presidente Lula da mesma forma, que foi o procurador-geral da República. Acho que foi quarta ou quinta que o Fux deu a sentença dele. Eu liguei... Na noite de terça? Na noite de quarta. Noite de quarta? Cheguei em casa e eu peguei o começo, assim, na parte que ele estava lendo a parte da acusação do Ministério Público, né? Da Procuradoria-Geral da República. Aí ele lia lá um parágrafo, 2 parágrafos, daí ele explicava, daí antes dele explicar, ele lia, daí antes dele explicar, ele falava, com devida vênia ao Ministério Público, ou seja, isso quer dizer no bom português, isso aqui não está fechando, isso aqui não aconteceu, isso aqui não tem prova, né? Meio que se desculpando e falando de que, olha, isso aqui não está fechando, porque qual que era o objetivo? Era o objetivo provar que aquilo ali era uma organização criminosa tentando promover uma destituição, uma possível destituição do resultado da eleição, né, antes da posse de 31 de 1º de janeiro de 2023. Então, ficou essa fragilidade também do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República com relação às acusações, né? Mas, no caso, o Fux condenou, então, 2 pessoas, né? Mas é uma situação que vai gerar um impacto político, claro, isso já movimenta também o xadrez aí do cenário político para 2026, né? Ou seja, a partir desse fato que aconteceu essa semana, a direita brasileira vai procurar, já tem que ter um outro nome já disposto a concorrer, né? Porque depois do resultado dessa semana, a realidade política do ex-presidente Bolsonaro fica bastante já complicadíssima, né? Não acho que não. E eu
Felipe, muito particularmente como cidadão, né, aqui do nosso país, eu espero que o governo brasileiro tome um rumo, porque desde a eleição do presidente Lula, ele só trabalhou para se vingar do que o presidente Bolsonaro acusou ele, do que o presidente Bolsonaro na campanha política acabou o acusando, chamando de ladrão, chamando disso, chamando aquilo. Talvez tenha sido um erro, acho que foi um erro do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, se dirigir ao candidato então, mas né, com esse tipo de sentimento, e era notória a indignação do presidente Lula, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula se ateve nesse período todo, agora nesse mandato dele, para se vingar do ex-presidente Bolsonaro. E conseguiu, né? Conseguiu, isso eu entendo. Eu espero que agora ele consiga fazer uma gestão que consiga comandar o país nesse período que resta aí de 1 ano e meio aproximadamente, um pouco menos, né, de comando do Brasil, coisa que eu acho muito difícil, porque o Brasil está em frangalhos, tanto na sua economia, tanto na sua parte política, tanto com relação à sua questão de credibilidade, tanto nas questões financeiras, de crescimento principalmente. O Brasil não tem um plano de governo, o Brasil não tem um plano de crescimento, o Brasil não tem um rumo, não tem um norte, e eu espero que, apesar do pouco tempo e da dúvida que eu imputo sobre ao cenário atual, conseguir isso, mas eu espero que esse governo tenha esse rumo aí. Muito bem. Tu falou em atentado, né? Teve um atentado essa semana do Charlie Kirk, de 31 anos, um jovem que acabou morrendo com um atentado. Conservador americano. Isso, era um... 31 anos. Eu não sei se ele tinha mandato a deputado, acho que não, ele era mais... Não, era um ativista. É mais um ativista em rede social, ativista que buscava, tinha uma visão ele era mais... conselheiro do presidente Trump, ele era muito amigo do presidente norte-americano, ele inclusive, na formação do governo, ele andou participando de algumas reuniões para definição de nomes para comporem alguns dos setores do governo Trump. E também teve esse fato aí internacional, só para recapitular, né? Já que a gente falou bastante de política aqui com relação ao cenário nacional. Também segue a CPI do INSS. Internacional. Internacional. A Polícia Federal prendeu nessa última sexta-feira Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, acusados de serem operadores do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Só para a gente trazer aqui para a nossa audiência, segundo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, as entidades investigadas ofereciam pagamento de propina a servidores do INSS para obter dados de beneficiários. Usavam assinaturas falsas para autorizar descontos, criavam associações de fachada, muitas vezes presididas por idosos, pessoas de baixa renda ou aposentados por incapacidade. As associações cadastravam, sem autorização, aposentados e pensionistas do INSS e passavam a descontar mensalidades diretamente na folha de pagamento. Em muitos casos, os idosos nem sabiam que estavam sendo associados. Há registro de aposentados que no mesmo dia foram filiados a mais de uma entidade com erros de grafia idênticos nas fichas, apontando para fraudes, então, contra esses aposentados. Inclusive, o Careca do INSS foi até convidado para participar da CPI do INSS na próxima segunda-feira, aliás, amanhã, mas a Polícia Federal já o prendeu nessa operação. São 2 prisões que aconteceram também nesta semana. Então, só trazendo como é que era um resumo da estrutura da fraude do INSS, que envolvia, então, pagamento de propina para o servidor lá do INSS ficar em silêncio e deixar que essas empresas de fachada fizessem o resto do trabalho e tirassem dinheiro dos aposentados na ordem de 6 bilhões de reais. Olha, Felipe, surpreende aí o fato da polícia só agora prender esse cidadão aí, se é que dá para chamá-lo de cidadão.
outro ponto também. A polícia aí invadiu a casa dele, pegou o celular, pegou... Tchê, se ele tem ainda alguma prova lá nos seus domínios, ele é muito boca aberta, né? Me desculpe. Ele é o famoso lobista, ele levava o dinheiro. Tchê, esse tipo de ação, se você quer pegar o cara com a boca na botija, você tem que... Logo no princípio ali, e se admira que até agora não se tinha ninguém preso por conta desse episódio que é uma afronta ao cidadão de bem do Brasil, e principalmente a uma classe tão defenestrada, uma classe tão sofrida, tão vilipendiada por parte dos nossos governos, né? O cara comete um crime dessa magnitude, não acontece nada, e aí é instalada uma CPI, ele é convocado e por medo, supostamente medo de que fugisse, eu até me admiro como é que estava aí ainda esse cidadão, né, que não tinha fugido, então a polícia vai lá e resolve prendê-lo e aí tenta buscar alguma prova. Tchê, né, o Brasil é um país da piada pronta nesse aspecto, prioriza política e não prioriza o cidadão. Esses dias a minha mãe perguntou, será que da avó não foi descontado? Eu falei, mãe, eu acho que não, porque a avó pedia para ir no banco e pedia para sacar integralmente a aposentadoria dela e pedia para contar folha por folha, sim. Então, conhecia, nada fechou. desconfiado, Então, né? da avó, Ela tinha certeza do que estava fazendo. não foi, digamos, vítima do sistema do INSS, né, da corrupção. Então chegava assim. Se todo mundo fizesse assim, não tinha essa corrupção aí. E sim, guardava. Essa fraude não teria ocorrido. Sim, não deixava no banco. É uma coisa tão simples que ninguém faz, né? Mas, na verdade, eu acredito que mesmo se todos fizessem isso, eles ainda iam conseguir dar esse golpe, porque eu trabalhei por muito tempo no escritório de advocacia com o pessoal que recebia auxílios, essas coisas. A gente ia junto no banco fazer esses saques e não dava muito tempo, eles voltavam lá perguntar como que não estava vindo dinheiro, tinha alguma coisa errada, a gente via, eles já tinham assinado alguma coisa, já tinha empréstimo feito o nome deles. Então, é realmente algo que tu usa da inocência dessas pessoas para dar um golpe bilionário, que é absurdo, se a gente for parar para pensar. Muito bem, seguindo em frente, aqui no Rio Grande do Sul, registrou em agosto o menor número de roubos de veículos da série histórica iniciada em 2010, com 123 ocorrências. No Rio Grande do Sul, os homicídios caíram 24% na comparação com agosto de 2024, passando de 103 para 78. Já os casos de latrocínio baixaram de 3 para 2, uma queda de 33%. Já os roubos de pedestre aumentaram 1.237 para 1.239, enquanto as ocorrências bancárias variavam de 0 para 3. Os feminicídios subiram de 5 para 8. E é um resumo aqui do ponto de vista da segurança do estado do Rio Grande do Sul. Claro que teve índices que abaixaram, mas o que dá para dizer é o seguinte, né? O problema do tráfico de drogas é muito forte e o feminicídio também no estado é algo que ainda precisa melhorar os seus diminuir os seus índices, né? Para melhorar índices positivos, no caso. É a situação de resumo da segurança pública. Aqui em Numetoque, a gente tinha bastante problema de arrombamento à residência, né? Não era assim, a pessoa ia trabalhar, não tinha ninguém em casa e o ladrão ia lá, quebrava a porta, a janela e invadia a casa, e isso tinha um período que acontecia bastante isso. Mas talvez em cidade maior, como em Carazinho, talvez tenha problemas com preocupação de roubo de veículos ou de quebrar o vidro e puxar uma bolsa que ficou no carro, uma carteira. Mas são situações que também o cidadão no cotidiano pode acabar enfrentando. Mas é um resumo aqui com relação à área de segurança pública. Claro que não são números assim, são números que abaixaram, talvez alguns índices de violência, mas não é aqueles números que digam, meu Deus, estamos no paraíso da segurança. Não é o caso ainda por enquanto, mas
são números um pouco mais suaves para o lado bom, mas ainda existem problemas sérios na área de segurança pública, claro, no Estado. Confirma para mim, Felipe, os casos de feminicídio também aumentaram, né, pelos dados do Estado. O que chama a atenção, porque a gente acabou de sair de um mês de conscientização à violência contra a mulher. Aumentaram os roubos a pedestre e os feminicídios subiram de 5 para 8, uma média assim, mensal, ou não sei se é mensal. Eu acho que é mensal. Uma série histórica iniciada em 2010. Mas ainda assim, né, é um aumento que de qualquer maneira chama atenção, porque até o Jornalismo em Pauta da outra semana nós estávamos falando do mês de conscientização contra a violência, da violência contra a mulher, e nesse justo mês também se tem esse aumento de casos contra as mulheres, e incluindo os feminicídios. Esses dados aí, sinceramente, o governo só divulga quando são os dados bons para ele. Claro que existe oscilação de mês para mês. Pode dizer que no mês aí, daqui a 3 meses atrás a gente tinha números ruins, né? Exatamente. E agora, como a coisa ficou um pouquinho melhor, ou melhorou num ponto, né? Esse tipo de situação como você diz assim, ela é que nem o biquíni, né? Mostra tudo menos o essencial, esse tipo de situação aí, Felipe. E por isso que a gente fica nessa situação. E o governo, né, fica fazendo política, né, proselitista aí nesse contexto. Então, a gente só trouxe essa situação, né, do ponto de vista aí da segurança, mas a gente sabe que, como cidadão brasileiro, gaúcho, a gente sabe que a situação ela não é assim confortável, né? É claro que é melhor que outras regiões do país, principalmente na região nordeste do Brasil, mas ainda é preciso ter índices melhores, ou sempre procurar, claro, melhorar com relação a números ou estatísticas com relação à segurança pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, falamos de fatos do Brasil, do mundo. Tu quer falar um pouco sobre vaias da Expo Inter, Sadi? Não? Eu acho que passou? O Expo Inter foi 45% menos do que foi comercializado na vez passada, que é outra coisa também que não, né, a gente já conversou até inclusive com o nosso diretor-presidente aí sobre isso. Esses números, a partir do momento, Felipe, que não contribuem com o processo, eles são negativos, né? Toda a divulgação... Os números foram divulgados no domingo, né? No domingo. Eu penso que se o sistema, né, o sistema que congrega o negócio acha que não é de bom alvitre, né, divulgar os números, então não devem ser divulgados. Né? Vendeu a metade do ano anterior? Um pouco menos que a metade. Não, um pouquinho mais. Pouquinho mais. 45% menos, né? Então vendeu 55%, né, do que vendera na temporada de 2024. O único, né, que eu acho que superou a questão de vendas do ano anterior foi o pavilhão da agricultura familiar, que teve um crescimento de vendas. O restante, todos estiveram abaixo do patamar do ano passado. Não seria estrategicamente inteligente o governo ter anunciado os 12 bilhões antes da feira? E não na sexta-feira, faltando 2 dias para acabar a feira? Tanto é que o governo nem divulgou números, né, Felipe? Claro que quem conhecia os números do ano passado era só fazer a conta de que foi vendido no ano passado, menos então 45%. Mas não teve coragem o governo de divulgar o número. Tinha que divulgar o número, então. Foram 8 bilhões no ano passado, então foi 3 bilhões, 4 bilhões esse ano. Né? Mas o governo não teve coragem, os organizadores não tiveram coragem de divulgar os números. Né? Então, isso não é uma situação que só beneficia um lado da coisa, né? Eu desconheço. Só voltando para o pavilhão da agricultura familiar, como a Day falou, esse ano foi o recorde de 13,6 milhões de reais, né, o volume das vendas históricas. A marca do ano passado, 2024, foi de 10,8 milhões. Então, realmente bateu um recorde no pavilhão da agricultura familiar esse ano. O único recorde, acho que foi esse, e o público, né, que realmente de visitantes aumentou, mas não trouxe resultados na parte econômica. 1 milhão. Mas
A Expo Inter tem essa caracterização, né, Daiane? Porque ela é feita ali na região metropolitana e tem gente que mora em apartamento lá que nunca viu uma vaca. E né? o pessoal vai E passear, aí né? vai lá para ver uma vaca. Né? Para nós aqui, a gente vê vaca todo dia. Né? Agora, para quem mora em Porto Alegre, lá no 21º andar, né, de um prédio lá, não uma vaca. Não sabe a diferença de uma vaca com uma ovelha, né? Não sabe a diferença de uma vaca com uma ovelha. Não sabe o que é um galo, nunca viu um galo, né? Come a galinha, não sabe onde é que é a galinha. Então, lá é uma oportunidade. Então, essas curiosidades aí, e por ser a região metropolitana, tem mais de quantos milhões tem ali 1 milhão de pessoas na região metropolitana? 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão, Porto né? Alegre, Canoas. Já pensou esse povo todo indo lá para ver vaca? Né? Então o público, né, aumenta mesmo. Mas para negociar realmente tem que vir aqui na Expo Direto. Muito bem, falando em negócios, também tem feira de negócios e entretenimento aqui na região, na Expo Colorado, na sua 13ª edição. O Sadi esteve na sexta-feira, né, Sadi? Na sexta-feira, dia da abertura oficial, na quinta também eu estive lá, Felipe. Né, hoje está terminando a 13ª Expo Colorado. Ontem foi aniversário de 63 anos de Colorado, de emancipação político-administrativa. É um município com bastante idade aqui na região. Lá também a Cotrijal teve o seu primeiro entreposto. Né? A Cotrijal começou a se expandir a partir de Colorado. Né? Isso é um fato marcante, histórico. A Cotrijal que está aniversariando hoje, então. Colorado foi o primeiro entreposto que a Cotrijal abriu para a sua expansão. E completar 63 anos, um município que aqui na volta é um dos que tem o maior número de habitantes, né? São 3.000 habitantes, né? E aí tem Santo Antônio que é 1.000, Lagoa que é 1.000, Vitor Greff 2.000, Tio Hugo mais quase 2.000, 1.500, 1.600, 1.700 por aí. Então, Colorado, nesses pequenos municípios, é o que lidera, né, com 3.000 e poucos habitantes. 63 anos do município de Colorado. Também no Metoque, neste final de semana, está ocorrendo, inclusive, a Feira Sabor Gaúcho, lá no Parque Caminhos do Lago. Então, para quem gosta da agricultura familiar, como foi mencionado aqui no programa, e claro que a gente também destaca esse evento que acontece pela primeira edição aqui em Não Metoque. E começa hoje também os festejos Farroupilhas aqui no Metoque, a Semana Farroupilha. O homenageado deste ano é Silvio Luft. Então, é um evento que tem a solenidade de abertura no CTG às 18 horas, antes às 17 horas tem a chama do patrono, né, do homenageado sendo acesa em frente à sua residência e depois prossegue até a Brigada Militar, a Prefeitura, pega as outras centelhas e depois no CTG forma então a centelha dos festejos deste ano. E aqui no Grupo Séries também teremos bastante tradicionalismo durante a semana. Com tertúlia nativa, tem o café de chaleira também, tudo isso, né? Daí começa Uma amanhã. semana e tanto, a partir da próxima segunda-feira, entre as 5 e as 7 da tardinha, né? Dá para se dizer assim, a gente fica em rede pelo Grupo Séries de Comunicação, trazendo mais uma edição da tertúlia com convidados, com muita conversa, aquele chimarrão e, claro, música nativista, também vai ter declamação, as crianças vão estar presentes aqui. Então, uma programação trazendo esse espírito gaúcho e, claro, no domingo nós vamos estar também fazendo a cobertura do desfile tradicionalista aqui em Não Metoque, trazendo esse destaque também. E eu acho que vale ainda destacar desse final de semana, Felipe, se me permite, a primeira feira agroindustrial, né? Sabor Gaúcho. O Sabor Gaúcho que vai está acontecendo aqui no Metoque. Hoje ainda dá tempo do pessoal visitar a feira aqui no Parque Caminhos do Lago, então que tinha sido transferido por causa do mau tempo e que agora então está acontecendo nesse final de semana com uma grande movimentação e delícias, né, da agroindústria familiar. Muito bem, parabenizar também as escolas, né, que desfilaram no 7 de setembro, no domingo passado, fechando aí uma semana da realização da Semana da Pátria aqui em Não Metoque. Cantou o hino direitinho, Sadi? Cantou o hino direitinho? Sim, procurei cantar o hino direitinho. Né? Uma das nossas obrigações. A Jéssica estava marchando lá, fazendo stories e
E marchando. No ritmo da marcha. Já automático. Já automático. A Luísa também participou do desfile lá com a marcha. Muito bem, pela escola, pelo Solano, né? Exatamente, pelo qual é a escola que a Luísa estuda. Chegamos na reta final do Jornalismo em Pauta desta edição de domingo. E claro, retornaremos no próximo final de semana com mais informações e fatos que vão acontecer na semana que está por começar ou a recém iniciando. Jéssica, obrigado, bom final de semana, até a próxima. Até o próximo domingo, Felipe, um ótimo final de semana, resto de domingo, né, o domingo todo aí para o pessoal aproveitar ainda neste final de semana. A gente volta no próximo para trazer mais informações, uma ótima semana a todos também, que seja um mês ainda mais especial deste mês de setembro, agora que começa a Semana Farroupilha. Daiane, obrigado, ótima semana de trabalho e, claro, até o próximo domingo com mais um jornalismo. Muito obrigada, Felipe, Jéssica, Sadio, Luísa, todos os nossos ouvintes. É sempre bom estar aqui aos domingos pela manhã. E, claro, a gente volta também no Central de Notícias amanhã cedinho com grandes entrevistas. Então, essa também vai ser uma semana especial. Você pode acompanhar a gente com muita informação aqui no Grupo Série de Comunicação. Até a próxima oportunidade. No Tertúlia Nativo, que vai começar às 17 horas, né? 17 horas. Já é terça-feira? Segunda-feira. Segunda-feira. O café é na terça. Café na terça-feira. Então, a partir da segunda-feira, tem o Tertúlia Nativa a partir das 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, aqui no Grupo Séries de Comunicação, no rádio e também no YouTube. Apresentação de Flávio Nais. Flávio Nais, com certeza. Nós temos Pilchado. Tem parte da equipe do Grupo Séries que é muito talentosa artisticamente, né? Tem o Juliano que canta também. Canta. O Sadi às vezes encanta também, ou encanta cantando, né, Sadi? Nós temos nossos artistas aqui do Grupo Séries de Comunicação. Obrigado, Sadi, Daiane, Jéssica, Luísa. Até o próximo domingo, aquele tchau tradicional para quem nos assiste no YouTube. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.